Eu passo agora então a palavra ao Franco Papini, que é vice-presidente do Sinaval. Bom dia a todos. Eu não tinha previsto nenhuma apresentação, mas porque eu e o Paulo Alonso trabalhamos muito em conjunto e eu tinha receio da gente ser repetitivo aqui, uma manhã tão profícua aí de discussões. Mas eu acredito que, eu não sei se o pessoal conseguiu... Obrigado. Vocês conseguiram puxar? Bem, em primeiro lugar, agradecer ao Luiz Nassif, mais uma vez, pelo convite, e vamos ver se a gente consegue sair daqui com alguma proposta interessante. Cumprimentar o Paulo Alonso, nosso parceiro inveterado aí nessa batalha de divulgar o que a Petrobras proporciona para o nosso país e, evidentemente, em consequência, para a indústria naval. Cumprimentar o Edson Rocha aqui, que é da Confederação Nacional dos Trabalhadores, que vive mais dentro do Sinaval do que dentro da Confederação. Nós, no início dos trabalhos intensos da indústria naval, nós tínhamos um problema sério com o Ministério do Trabalho. Os fiscais visitavam os estaleiros e autuavam os estaleiros, e com toda razão, porque nós estávamos andando um pouquinho fora do trilho. Nossas normas regulamentadoras estavam pautadas nas normas da construção civil. Fomos ao Ministério do Trabalho com o ministro Carlos Lupe e fomos, acho que, em 7 ou 8 estaleiros, e esses representantes dos estaleiros descascaram o que eles podiam de reclamações. Isso o ministro ouviu com muita paciência, chamou a doutora Ruth, que era a secretária dele, uma mineirinha baixinha assim, uma senhora já dos seus 60 anos, e essa senhora começou a puxar documentos e falou: o senhor é do estaleiro tal? Pois é, o senhor foi autuado aqui porque o senhor fez isso, e todo aquele nosso ímpeto de bronca que nós chegamos, enfim, começamos a murchar um pouquinho e tal, mas o importante foi que depois dessa reunião nós conseguimos montar uma comissão tripartite entre o patronal, que são os estaleiros, os trabalhadores e o próprio Ministério do Trabalho, com os seus fiscais, onde nós desenhamos, você me corrige, Edson, todos os procedimentos possíveis que poderiam ser, enfim, migrar da construção civil para a construção naval. Um exemplo é a montagem de um andaime, que era considerado o mesmo procedimento para você montar um andaime do lado de um edifício, e o mesmo procedimento para montar um andaime do lado de um navio, que tem, enfim, o casco com uma certa curva, tal, era completamente diferente. Bom, a partir daí começamos reuniões com os engenheiros dos estaleiros, com o pessoal de segurança do trabalho, junto com os trabalhadores, as centrais sindicais, os técnicos do Ministério do Trabalho, e em tempo recorde conseguimos aprovar a NR34, que hoje trata só da indústria naval. E com isso o procedimento dos fiscais passou de ser punitivo para orientativo. E evidentemente que nós também entramos na linha e começamos a trabalhar com segurança. Destacar aqui a presença do Roberto Duarte, diretor da Ecovix. Paulo Alonso apresentou aí os 2 estaleiros aí, o ERG 1 e o ERG 2, que eu acho que é o maior estaleiro do Hemisfério Sul hoje, né, Roberto? Humberto Rangel, estaleira Enseada, não é mais Enseada do Paraguaçu, vou te corrigir, é só estaleira Enseada. Legal. Você, quando você atualiza os dados, você não me avisa. Agora eu também não vou te avisar quando tiver dados atualizados. Paraguaçu é um nome tupi-guarani tão bonito, eu não sabia que tinha saído do nome deles, não. Entendeu?
Enfim. Né? Para contar um pouco para vocês, em 2003, com o advento do Lula na presidência, foi dada prioridade para a indústria naval. Com isso, concomitantemente à descoberta de novos poços da Bacia de Campos, surgiu uma demanda que o próprio Paulo Alonso mostrou. Nós tínhamos estaleiros de pequeno e médio porte que mal e mal conseguíamos fazer embarcações de apoio a plataformas dentro de um plano de renovação que se iniciou em 1997. Com essa demanda surge a necessidade de construção de navios petroleiros grandes, como esse é um exemplo dessa fotografia, a necessidade de novos barcos de apoio de uma outra concepção, barcos maiores, que pudessem atender concomitantemente algumas plataformas de petróleo. Uma plataforma de petróleo fica distante 300 a 400 quilômetros da costa e é um trabalho difícil desses barcos, porque eles estão sujeitos a ventos, a marés, a ondas, e eles não podem, evidentemente, ter nenhum risco de colisão com a plataforma. E novas plataformas também. Bem, eu estou seguindo aqui uma cola, porque eu não estava preparado nem com a apresentação, mas basicamente é um histórico. Com isso, a Petrobras monta um programa para o MIMP, chamou todas as associações de classe, o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato da Indústria Naval, e iniciamos uma primeira fase de diagnósticos. Bom, o que nós vamos precisar para dar conta de construir isso tudo, né? Então, nós temos problema de mão de obra? Temos problema de mão de obra. Vamos ter problema de materiais e equipamento. Então, montamos os diversos grupos com diversos projetos e começamos a delinear dentro de uma curva de histogramas quando esses navios, quando essas plataformas deveriam entrar em operação e que tipo de trabalhador, que tipo de mão de obra, que especialidade nós íamos ter nos devidos tempos. E chegamos à conclusão que precisávamos de tantos soldadores, tantos engenheiros e assim por diante. Só que só isso não era importante, não era necessário, basicamente, numa primeira fase, mas nós precisávamos de dinheiro para poder construir novos estaleiros, porque hoje um navio desse tamanho aí não é uma montagem como se fosse um Lego, né? Hoje a gente precisa partir para uma indústria naval um pouco mais moderna, de megablocos. Então precisávamos de estaleiros maiores. Então o Fundo da Marinha Mercante, através dos seus bancos conveniados, o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e os dois bancos que estão no Nordeste, o Banco do Nordeste e o BASA, Banco da Amazônia, passaram a financiar esse dinheiro que era captado do Fundo de Marinha Mercante, porque no Brasil uma coisa importante que a gente tem que destacar, nós não temos subsídios. Todo o dinheiro que vem, eventualmente, do Tesouro para o Fundo de Marinha Mercante, o Fundo de Marinha Mercante financia os bancos conveniados, que por sua vez financia os estaleiros, financia os armadores, que são os proprietários dos barcos. Esse dinheiro volta para os bancos conveniados, que por sua vez paga o Fundo de Marinha Mercante, que devolve o dinheiro para o Tesouro. E se coloca uma questão que é crucial para nós, que é o conteúdo local. Vamos discutir um pouquinho mais para frente. Hoje eu vou provocar um pouco o Paulo Alonso, vou provocar o Edson aqui. Evidentemente que eu vou abreviar um pouquinho para depois entrar na apresentação. Entra a descoberta do pré-sal, que é uma coisa inédita para nós, põe o Brasil numa posição de terceiro ou quarto no mundo em reservas, e agora ainda mais com Libra, que vai nos dar uma perenidade de obras por mais 25 ou 30 anos. Então isso é um futuro importantíssimo para essa mocidade que vem vindo aqui, vai se formando, porque a indústria naval não veio para, como diz o outro, fazer o voo da galinha, né? Dá um voo, depois posa de uma vez. Isso aqui é perene, quer dizer, tem trabalho aí, é trabalho árduo. Agora, 3 pontos se colocam, que nós vamos discutir depois, como desafios. Um é a produtividade. Minha provocação com o Edson
é que hoje nós não podemos aplicar a multifunção. No passado, a mão de obra, ela tinha um trabalhador, tinha o riscador, depois tinha aquele que fazia o corte, depois tinha aquele que fazia o esmerilhamento, depois tinha o soldador. Hoje nós temos uma função para cada trabalho desse. Antigamente, um só profissional podia ter uma produtividade maior, porque ele fazia as 4 a 5 funções. E isso nos atrapalha imensamente. A questão do conteúdo local e a questão da previsibilidade. Então, eu gostaria de começar essa palestra. Paulo, onde é que muda aqui? Aqui? Okay. Tu muda aqui, ó. Aqui, ó. Aperta aqui. Tá. Então, nós, com toda essa demanda de navios, etc. e tal, a gente tem uma necessidade, para efeito de conseguir atingir um conteúdo local, dar oportunidade para os fornecedores da indústria naval e offshore brasileira. Porque a nossa cadeia hoje, que saiu no ano 2000, nós tínhamos 1.900 trabalhadores, hoje a gente chegou já a 82 mil, não são mais 78, Paulo Alonso. Então, e a previsão realmente é chegar em 2020 com 100 mil. Então, a Petrobras e o Sinaval mapeou para cada atividade o que nós íamos precisar, desde chapas de aço até, basicamente, pintura, para juntarmos as atividades que são similares, para a gente poder oferecer para os fornecedores estrangeiros a oportunidade de poder vir para o Brasil, ou se associando à empresa brasileira, ou vindo como um greenfield, mostrando essa demanda. Muito bem. Então, eu vou passar rápido pelos principais estaleiros nacionais, porque o Paulo Alonso mostrou muito bem como nós estamos, né? O estaleiro Mauá hoje tem uma ocupação desses navios. Essa apresentação eu vou deixar, o Luiz Nassif, assim, para quem quiser, um pouco de como é o estaleiro Mauá, o pico de mão de obra de 3.950 pessoas, agora em setembro de 2014. O Brasfels, que está em Angra dos Reis, com essa demanda também. O ERG 1 e o ERG 2. O Atlântico Sul, Enseada do Paraguaçu, que agora é só estaleiro Enseada. O Jurong, em Vitória do Espírito Santo. Inhaúma, é o antigo estaleiro Chibras, que está aqui no Caju, no Rio de Janeiro. Enave e Renave. Aquela demanda que o estaleiro ERG tem de 8 módulos replicantes, os módulos, 8 cascos replicantes, os módulos que vão fazer a integração desses cascos estão divididos nesses consórcios que vocês podem ver aí, né? Outros estaleiros e locais de construção. E aqui a gente começa com a demanda dos equipamentos que vão ser instalados nesses navios, nessas sondas, nessas plataformas, né? Aqui tem o programa da Transpetro, de navios petroleiros. E aqui a gente começa com os navios tanque, que tem uma demanda hoje para ainda ser contratada de 61 motores principais, motores auxiliares. Você vê que a gente passa por caldeiras, por compressores, geradores de água doce, âncoras, conexões, barcos salva-vidas. Entram os navios de apoio. De novo, a gente entra com perfis de aço, resinas, compressores, guinchos, botes de resgate, tubos de aço. Aí tem outras peças, portas de aço, telefones, pisos, aí tem botes de resgate, de novo. As unidades de produção, que são as FPSOs, que também
vem com toda a sua especificação. Essa é uma especificação macro, né? Unidade de eletrocloração, conjuntos de vasos de pressão, compressor de gás, unidade de turbogeradora principal, compressores, vasos, tanques, filtros, trocadores de calor, válvulas manuais, tubulação, guindastes. Como vocês veem, a gente está vendo que cada unidade dessa tem uma demanda similar em alguns equipamentos, né? Entram as plataformas de perfuração, são as 29 sondas, né, na verdade, que também as sondas vão ter desde o sistema de automação, entra por manipulador de tubos, conjunto submarino, conjunto de geradores a diesel, enfim, válvulas, conexões, tubulações. Não é? Acabou? Bom, então é isso aí. Isso só para vocês terem uma ideia de como a cadeia de fornecedores, se hoje nós temos dentro dos estaleiros da construção naval 82 mil trabalhadores, a média que a gente faz para uma cadeia produtiva, na verdade, é um índice de 4 a 5 vezes mais de empregos indiretos. E na cadeia de fornecedores, a gente pode dizer que multiplica por 20 isso. Então, se em 2020 nós vamos chegar em 100 mil trabalhadores, provavelmente nós vamos ter uma população de 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas trabalhando em prol da indústria naval. Evidentemente que os desafios agora se colocam e nós temos que, em conjunto, resolvê-los, né? A questão da produtividade, que eu já lancei, serve como tema para que a gente possa discutir. O conteúdo local é importante, só que nós temos uma questão que é crucial para nós. Assim como Paulo Alonso disse, a indústria automobilística, que é uma indústria montadora e hoje está globalizada, a indústria naval também deverá partir para o mesmo esquema de ser uma indústria montadora e não uma indústria fabricante. Então, para isso, vocês pegaram a complexidade hoje de uma sonda ou de uma plataforma. Uma sonda hoje, uma plataforma, tem alguns módulos que são... Você imagina que uma plataforma dessa fica ancorada lá no meio do mar e fica anos e anos e anos e anos, dificilmente volta para uma manutenção. São, às vezes, 200 pessoas que moram dentro da plataforma operando essa produção de óleo. Então, tem módulo de geração de energia, módulo de CO2, módulo de compressão, módulo de acomodação. E é uma cidade que tem vida própria, né? Então, hoje, quando nós compramos, os estaleiros adquirem um módulo, por exemplo, de geração, esse módulo basicamente é um caixote fechado, onde dentro existem motores, geradores, bombas, tubulações, etc. e tal. Esse módulo é comprado de um tecnólogo, daquela empresa que vai se responsabilizar pela operação, pela certificação e pela operação deste módulo de geração de energia, né? Então, tudo que está aí dentro, ele comprou a bomba da empresa A, comprou o compressor da empresa B, comprou a tubulação da empresa C, etc. Ou seja, deve ter ali mais ou menos uns 100, 200 fornecedores que compuseram os equipamentos e os sistemas que estão dentro dessa caixa. Se algum desses equipamentos tiver uma pane, evidentemente que a Petrobras, como operadora, vai chamar o fornecedor do módulo e não o subfornecedor dele da bomba. Então, este pacote que a gente chama é muito difícil de ser desmembrado, né? E essa é uma das lutas que a gente tem com as associações dos fornecedores, porque ao invés de eles venderem direto para nós ou para a Petrobras, como é o caso, eles deviam procurar os moduleiros, que a gente chama, quer dizer, quem monta esse módulo, para poder fornecer para eles.
Uma outra questão que a gente tem que avaliar no conteúdo local é a questão da contrapartida, né? Eu costumo dizer que a demanda é maravilhosa, a gente tem um futuro inédito pela frente. Nenhum país no mundo tem hoje um programa de investimentos como é esse da Petrobras, na área de petróleo e gás. Nenhum. Haja visto a vinda, a atração dessas empresas japonesas para o Brasil, empresas que, aliás, uma delas já esteve no Brasil, que é a Ishikawajima, que está associada hoje, tem 30% do estaleiro Atlântico Sul, e reacreditou no Brasil. Na época de 1990, depois do governo Collor, a indústria naval basicamente entrou em derrocada, assim como as indústrias de navipeças que compunham todo o fornecimento. Chegamos a atingir 85% a 90% de conteúdo local. Só de fábricas de motores principais nós tínhamos 3 no Brasil, né? Essas indústrias submergiram. E agora a gente tenta reativar novamente essa indústria de fornecimento. Um fato relevante, eu acho que tem que ser dito aqui, na década de 70 e 80, nós fomos o segundo no mundo em construção naval depois do Japão. Entramos em declínio em 1990, praticamente zeramos. Nesta época, os asiáticos começaram a desenvolver a sua indústria e eles demoraram 30 anos para chegar aonde eles estão. Nós tivemos uma política em 2003 do governo Lula, que evidentemente começou basicamente em 2005 a 2006, até que a gente se preparasse, musculasse para atingir, para atacar toda essa demanda. Então, se fizermos uma conta de 2006 a 2014, em 8 anos nós já chegamos nesse ponto. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que o brasileiro tem essa capacidade de se reinventar, de se reajustar. É claro que nada é fácil, né? A produtividade nossa é muito baixa em relação aos países. Existem os programas de treinamento, programas de capacitação, que nós, a duras penas, estamos tentando. A Petrobras ajuda muito o setor com seus investimentos, com seus aportes de capital. Nós temos a política de conteúdo local, que temos distorções. Às vezes a Petrobras encomenda, ela é uma empresa que tem que dar o seu lucro, tem seus acionistas, tem as ações na Bolsa de Nova York, ela procura evidentemente que sempre o melhor negócio, mas às vezes a indústria naval fica um pouco prejudicada com isso, com licitações de navios de apoio, por exemplo, a plataformas, que o mercado lá fora é ofertante, tem preços melhores, existem barcos que estão parados, e eles vêm para o Brasil com uma taxa de afretamento muito menor do que aquela taxa do navio brasileiro, que tem que começar do zero, que tem que cumprir um conteúdo local, que tem que ter marítimo brasileiro, que paga os seus encargos sociais, paga impostos em cima do combustível, quando o estrangeiro não paga nada disso. Então, é uma competição, de certa forma, desigual, e a gente, ao longo do tempo, acredita que isso vai se ajustar. Evidentemente que nós precisamos de uma produtividade mais efetiva. E os programas estão aí, né? E essa previsibilidade, o ponto previsibilidade é muito importante. Quer dizer, esse é um setor de capital intensivo, de mão de obra intensiva. Ele não pode ter interrupções, né? Se um estaleiro hoje trabalha dentro de uma linha de produção e ele tiver uma falta de encomenda, evidentemente que o primeiro sintoma é a demissão dos trabalhadores. Um soldador, se ficar 3 meses sem soldar, ele perdeu a mão. E ele precisa se reajustar novamente. Isso tudo faz com que a nossa produtividade esteja muito aquém do que é exigida. Então, basicamente é isso. Está aberto para o debate. Luiz, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tem aqui 2 estaleiros associados ao Sinaval,
são grandes estaleiros aí, com grandes EPCistas aí, e eles podem no seu dia a dia, né, que é no chão de fábrica que as coisas acontecem, poder destacar alguma coisa melhor. Muito obrigado.